Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho contar pra vocês tudo que eu li no mês de dezembro. Foi até bastante coisa, viu? Vamos lá, começar pra não ficar gigante. Primeiro, quero mostrar, não foi o primeiro que eu li, mas é o primeiro que eu quero mostrar. Origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Gente, que livro excelente. Eu acho que eu comecei a ler esse livro em março ou abril, não sei. Terminei agora em dezembro. Dá pra ler num fôlego só, primeiro, porque ele é grande, ele tem mais de 700 páginas. Embora o livro seja grande e a temática seja pesada, é uma narrativa, é um texto envolvente, né? E aí eu demorei tanto tempo, por quê? Porque ele me ensinou bastante coisa. Eu já disse em vários vídeos que somente nesta obra eu entendi a motivação de Hitler para ter feito o que fez, né? Toda a questão do Holocausto. Fantástico, eu recomendo. Quem faz estudos sobre Holocausto, nazismo e tudo mais, essa obra é obrigatória, porque ela é muito elucidativa. Outro livro que eu também finalizei em dezembro, eu não iniciei a leitura em dezembro, foi esse livro de contos do Eça de Queiroz. Eu gostei muito, acho que ele foi um dos melhores livros de contos que eu li em 2015. E o que eu destaco aqui? Eu destaco Perfeição, que é um conto que ele narra a passagem do Ulisses da Odisseia na ilha da Calipso, né, que é aquela ilha paradisíaca, né, e que ele ficou acho que uns 7 anos lá. Mas é sobre Ulisses. Aqui tem um episódio, um conto sobre Adão e Eva, e tem vários outros contos muito bons, eu gostei bastante. Outro livro que eu li foi este aqui, do Franz Kafka, O Veredito na Colônia Penal. No projeto de atualização, na atualização do projeto na última sobre o nazismo e o antissemitismo, eu falei dessa novela na Colônia Penal, né? Que é uma novela que praticamente muita gente considera que aqui o Kafka antecede o que aconteceu nos campos de concentração nazistas. Foi por isso que eu li, por isso que eu citei a novela no projeto, porque aqui ele descreve um mecanismo de tortura que depois foi usado algo muito semelhante na Alemanha. Não é que copiaram daqui não, porque na época do nazismo as obras de Kafka ficaram restritas a bibliotecas judaicas, elas não circulavam. Então assim, dificilmente se inspiraram nesta obra para fazer o que fizeram, né? Alguns protótipos de tortura, de máquinas de tortura. Mas é bem semelhante, né? E eu não vou, como eu já falei no outro vídeo, então eu não vou repetir a história. E o outro, aqui eu acho que é um conto, não é uma novela, O Veredito. Aqui novamente Kafka, ele trata da relação pai-filho, né? O filho, um rapaz, ele tá para se casar e ele fala de um amigo que mora na Rússia, que foi pra Rússia há um tempo e ele se corresponde com esse amigo, só que esse amigo acho que não manda cartas, e aí ele não sabe se conta do noivado e tal. E aí ele resolve escrever para esse amigo contando do noivado. Aí vai falar pro pai que escreveu a esse amigo, para contar do noivado. E aí a conversa que ele tem com esse pai, né, toda a questão vem nessa conversa, né, a partir desse ponto que o conto fica interessante, porque antes disso você fica lendo, nossa, mas nem parece Kafka, né, com essa conversa, o que o pai fala pro filho e tudo que acontece depois, a gente fala, é Kafka. O outro livro que eu li, A Paixão Segundo GH. Eu li este para o meu projeto de leitura, que eu tenho com os meus amigos, meu clube de leitura, aliás. E é um dos livros mais famosos da Clarice Lispector, né? Quem nunca leu Clarice, não comece por essa obra. A obra é muito boa, mas para quem nunca leu Clarice pode assustar um pouco, quem nunca leu vai ter uma dificuldade. Então assim, quem nunca leu Clarice, eu sugiro que comece pela Hora da Estrela ou pelos contos dela, né? E deixa essa obra mais pro fim. Então, quem quiser ler essa obra, leia antes o conto Amor e A Bela e a Fera, ou A Ferida Grande Demais, esse é o título, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Aqueles dois contos, as personagens, tudo que acontece naqueles dois contos é muito próximo do que acontece aqui. Só que aqui a questão é bem mais aprofundada, né? O conto é conto, ele tem uma redução, né? Ele já não pode ser tão... Bom, falando de Clarice Lispector não há nada que não seja profundo. Mas os contos eles são mais curtos. Então esse aqui, como é um romance,
tem uma profundidade bem maior. Fantástica a obra. Mas é uma narrativa um pouco difícil, porque é um monólogo interior, né? É uma fala com vazio. E muitas pessoas eu sei que têm dificuldade com isso, né? Uma outra obra, A Geração que Esbanjou Seus Poetas, do Roman Jakobson. Roman Jakobson, para quem fez letras e estudou linguística, conhece ele porque ele tem um livro que é obrigatório para quem estuda linguística, que deve estar por aqui, aqui, Linguística e Comunicação. Esse livro é literatura básica para quem estuda linguística. Então ele é mais conhecido por essa obra. Mas aqui, a que ele está se referindo? O Jakobson, ele é russo. Ele era muito amigo do Mayakovsky, o poeta do início do século XX. E esse texto ele escreveu depois do suicídio do Mayakovsky. E aí, quando ele fala a geração que esbanjou seus poetas, ele está falando do Mayakovsky e de alguns outros também, que acabaram ou sendo assassinados ou se suicidando pelo regime russo da época. No século XIX, toda a questão da inteligência russa, a questão da produção literária estava estritamente ligada com a política. Quem leu Os Demônios de Dostoiévski percebe isso, né? Então, os literatos eram pessoas com forte engajamento político. Então, não é muito comum na literatura russa do período a gente encontrar textos políticos, politizados. Por quê? Porque para eles a questão da revolução era uma questão existencial. Então Mayakovsky era assim como vários outros poetas russos, por isso que ele fala, a geração que esbanjou seus poetas. Por quê? Foram assassinados, se suicidaram por conta da situação política. E aqui ele fala da morte do Mayakovsky e também fala e analisa um pouco a obra do Mayakovsky. Uma outra obra que eu li foi O Mito das Nações, que eu também li para o projeto do nazismo, e aqui ele fala, é do Patrick J. Geri. O Mito das Nações, a invenção do nacionalismo. Aí aqui ele fala que o nacionalismo é um mito. E aí aqui ele volta, eu acho que esse autor ele é historiador com especialização na Antiguidade Clássica, porque ele vai lá na Antiguidade Clássica, celtas, romanos, enfim, todos os povos antigos, para explicar que não existe essa questão de pureza de nação, de raça e tudo mais. E, consequentemente, de nacionalismo, porque não há elementos que façam com que um grupo de pessoas seja único. Ou seja, então, num grupo de pessoas, ali tem as pessoas com umas religiões, com uma religião, outras com outras, e com uma origem, outras... Então, ele fala, não existe essa pureza, essa unidade nacional que muitos querem, porque na questão do nazismo, o Hitler vem com aquela questão da raça ariana, que ele fala dos arianos, aí fala das outras influências de outros povos. Enfim, os povos se misturaram o tempo inteiro e até chegar ao que a gente é hoje. Então, não há que se falar nisso. Isso aí é discurso para a dominação, é um discurso falacioso para a dominação, né? Que é comum em várias culturas. Um outro livro, nossa, esse vídeo vai ficar grande, porque eu li quantos? Acho que eu li uns 10 mais ou menos. Outro livro que eu li, são 2 em 1, Libertinagem Estrela da Manhã, que é do Manuel Bandeira, e são aqueles poemas lindos dele, né? Eu destaco Estrela da Manhã, que é um dos que eu mais gosto. Porquinho da Índia, Teresa, todos esses marcadinhos aqui, muito bom. É uma delícia ler Manuel Bandeira. Inclusive, quem não tem muito contato com poesia, tem dificuldade, Manuel Bandeira é uma boa opção para você começar a entrar em contato, porque a obra dele não tem rigor formal de métrica, rima, sabe? Algumas sim, mas... aquele rigor da sonoridade, métrica, rima e ritmo que na modernidade, na era contemporânea, não há obrigatoriedade mais de seguir, ele também não segue a rigor, só quando quer, né? Então, assim, é uma literatura, uma poesia mais fácil. Li também 3 obras de Shakespeare, 3 peças: Rei Lear, Noite de Reis e A Tempestade. Vou falar rapidamente delas. A Tempestade é a história do Próspero, que é o Duque de Milão, que mora numa ilha com sua filha,
porque ele foi destronado, né? Eu falo destronado, mas na verdade não era um trono, porque naquela época não existia a Itália como a gente conhece hoje, existia ducados, condados e tudo mais. Então ele era responsável pelas terras ali de Milão. Mas o irmão dele o destronou, né? Eu nem lembro muito bem o que aconteceu, mas enfim, foi uma falcatrua lá do irmão que o destronou e ele acabou indo para essa ilha com essa filha que não sabia de sua origem. Aí o Próspero resolve contar a ela, a Miranda, filha dele, a real origem dela. Depois disso, ele invoca lá os poderes dele, e essa é a parte bem interessante dessa obra, que eu achei bem diferente de tudo que eu já vi em Shakespeare, que é são esses poderes mágicos, né? Essa questão da magia. Ele invoca um espírito, né? Que pede a esse espírito para provocar uma tempestade. Aí faz com que o irmão, né, que estava em alto mar, acabe por naufragar e parar naquela ilha. E aí ele faz todo um projeto de vingança. Só que aí o irmão não vai só, vai com outro... Agora não vou lembrar qual era a função do cara, mas uma outra pessoa de lá, também influente, que também tem um filho que também... Também. Este outro homem influente lá de Milão, que estava com o irmão do Próspero, acaba naufragando junto com o filho. E este filho e Miranda acabam se apaixonando um pelo outro. Então, assim, tudo é colocado em pratos limpos, né? A outra, A Noite de Reis, essa sim é uma comédia, que também lembra um pouco essa, porque é a história da... Olivia, tem Olivia, qual é o nome da... Viola. A Viola tem um irmão chamado Sebastian. E aí no naufrágio, ela acreditou que ele tivesse morrido. Ela vai parar numa ilha, que eu esqueci o nome, Ilíria. Ela vai parar em Ilíria, uma ilha que tem um duque, o Duque Orsino, e vai trabalhar para esse duque, só que ela vai transvestidar. Ela finge ser homem, se chamar Cesário. E o papel da Viola Cesário é levar as mensagens desse duque, que está apaixonado por uma outra senhora distinta, a Olivia. Só que a Olivia não gosta do duque. E a Olivia se apaixona pela Viola Cesário. A Viola acaba se apaixonando pelo duque, só que ele pensa que ela é homem. E a Olivia acaba se apaixonando pelo Cesário, que na verdade é a Viola, pensando que ela é homem. E percebem a confusão? E aí depois... Quem a gente pensou que estava morto não estava, e aí vira aquela confusão toda, aí a troca de identidade gera uma confusão e é bem divertida, eu gostei dessa. E aqui é a famosa peça do Shakespeare, a famosa tragédia. Qual é a história aqui? O rei Lear é o rei da Bretanha e resolve dividir o reino dele pelas 3 filhas. Ele resolve se aposentar e dividir o reino com as filhas. Ele tem 2 filhas mais velhas casadas e a Cordélia, a caçula, que ainda não é casada. Ela tem como pretendentes um duque de outra região, que eu não lembro, e o rei da França. O que acontece? Aí ele comete um erro grave, que é decidir usar como critério dessa divisão o amor, não é nem o amor, e sim a declaração de amor que as filhas fazem a ele. Então, assim... Ou seja, quem o bajula mais, né? Quem o bajular mais. E aí as filhas mais velhas falam aquelas coisas empoladas, bajuladas e tal. E a Cordélia acha aquilo uma hipocrisia, né? E quando chega na vez da Cordélia, ela fala que o ama como uma filha deve amar um pai, nem mais nem menos. Ele acha isso um absurdo e a deseta. Aí no trato que ele faz com as filhas mais velhas, Regan e esqueci o nome da outra, ele deveria manter um séquito de uns 100 homens e mais algumas regalias lá, e passaria um tempo morando com uma, outro tempo morando com outro. Mas quando ele vai morar com a mais velha, ela logo desconversa, já quer reduzir o séquito dele, tirar as regalias. Ele fica irritadíssimo e vai morar com a outra, que faz a mesma coisa. E aí ele fica muito irritado e vai pra floresta. E aí, gente, acontece um monte de coisas aqui que eu não vou contar pra não estragar a graça de quem ainda não conhece a história. Mas eu já digo, né, é uma tragédia. Então aí você já avalia. E aqui, a última obra que eu vou citar é uma obra de fôlego, que é As Mil e Uma Noites. O rei da Pérsia, ao ser traído pela esposa, e também ter ficado sabendo que o irmão tinha sido traído, o rei da Pérsia passa a acreditar que todas as mulheres são infiéis.
não confia mais em nenhuma. Aí ele resolve se casar novamente, mas matar a esposa na manhã seguinte, né? Ou seja, passa apenas uma noite com ela, né? E tem que ser virgem. Então, aos poucos, todo dia ele vai se casando e matando. Por quê? Porque não confia mais nas mulheres. E aí o Grão-Vizir, né, que é uma espécie de primeiro-ministro dele, tem uma filha, duas filhas, a Sherazade e uma outra lá. A Sherazade é uma moça muito estudiosa, lê muito sobre tudo e se oferece para se casar com o sultão. O pai dela tenta dissuadi-la dessa ideia maluca, mas ela quer, porque quer, e acaba indo, e pede para a irmã dela ir junto. Ela se casa com o sultão e combina com a irmã para dormir lá com eles, depois da noite de núpcias, e acordá-la e pedir para que Sherazade conte uma história, antes do dia amanhecer. E elas combinam isso e aí que começa, né, as 1001 noites. Que aí toda noite a irmã faz a mesma coisa. Pede para Sherazade e a Sherazade conta a história, começa a contar a história, só que deixa sem terminar. E aí o sultão fica curioso. Aí resolve mantê-la viva para ela continuar a história na noite seguinte. E aí ela sempre deixa. Aí ela termina uma, começa a outra e deixa pela metade. Assim ela vai se mantendo viva. E aí, dentre essas histórias, né, fica uma história, várias histórias dentro de uma história. Porque aí ela conta vários contos. E os mais famosos são aqueles que a gente já conhece bem, de filme e tudo mais. Inclusive dos Trapalhões, né? Ali Babá e os 40 Ladrões e Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Tá bom? O vídeo ficou longo porque são 11 obras. Então o vídeo ficou longo por conta disso, tá? Então me perdoem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar, de comentar, de se inscrever, tá bom? Fale o que quiser, sobre qual obra quiser, tá bom? Fique à vontade para interagir. Obrigada. Tchau, tchau.